Oi, gente, tudo bem com você? Minhas manas que estiverem assistindo aí, sejam muito bem-vindas. Esse é o primeiro vídeo da série Ju Sem Tabu. Esse vídeo é um pouquinho para falar do quem eu sou, qual é a minha história, por que que eu tô aqui falando sobre vários assuntos do mundo feminino para você, principalmente candidíase de repetição, né? Por que que eu comecei, por que que eu tô continuando e por que que eu não vou parar, né? Então, esse vídeo vai ser curto, vai ser breve, um resumão, assim, da minha história. E é o seguinte, meu nome é Juliana, você já deve saber disso. Antes de ter o Ju Sem Tabu, o meu Instagram era só o meu nome, era Jute Braga, né? Que é o meu nome todo, as siglas do meu nome, né? E o Pedro, que é o meu noivo, me disse para trocar o nome para Ju Sem Tabu. Eu falei, não vou trocar para Ju Sem Tabu, porque não tem nada a ver e tal. E aí eu parei, pensei, falei, não, eu vou trocar, porque realmente é isso que eu falo aqui, né? De um assunto que é um tabu. Então, Ju Sem Tabu para você. E é isso, vamos lá. Bom, da minha história, eu nasci prematura, eu fui um bebê prematuro. E dessa prematuridade prematuridade, eu acho que existe essa palavra, veio várias doençazinhas, né? Como, por exemplo, o refluxo gastroesofagiano. Que nome, né? Nossa! O refluxo gastroesofagiano nada mais é quando você tem um bebê, um neném, uma criança que não consegue dormir assim, na horizontal, que volta, né? Sempre tá regurgitando as coisas. E eu fui assim. Então eu só dormia assim, inclinadinha, porque senão voltava todo o leite que eu tomava. E ainda para constar, eu tomava leite de cabra, né? Que eu era diferentona. Mas além disso, eu tive infecção urinária desde pequena. Eu tive problema nos rins que me levou na infância e na adolescência a uma pielonefrite. Para quem não sabe, é uma inflamação severa da infecção urinária. Eu tive oxiúros, que para quem já teve é uma coceira infernal, um monte de bichinhos. E isso tudo eu consegui eliminar ainda durante a infância. O que me acompanhou para sempre não, graças a Deus, até bons anos da minha vida, foi a candidíase de repetição misturada com a infecção urinária, né? A infecção urinária até que eu consegui me livrar mais cedo dela. Agora, a candidíase de repetição é algo que me acompanhou até os meus 25, 26 anos, pelo menos. Então, o que eu quero falar para vocês da minha história é exatamente isso. É que eu fui uma criança doente, uma criança que sofreu muito e trouxe essa doença para minha adolescência, para minha juventude e para minha vida adulta. Então, todas as vezes que eu ficava doente, eu me apoiava naquela doença. Sabe assim, quando você se coloca como a coitadinha porque você está passando mal? Então, esse foi um dos motivos desse gatilho que eu tive de falar isso aqui para você, primeiramente com relação a qualquer tipo de doença. Não se apegue à doença, não se sinta pior porque você está passando por aquilo. E não queira que alguém tenha dó de você, não queira que alguém se aproxime de você porque você está doente. Eu me vi fazendo isso muito tempo. Então, eu me apoiava numa dor de cabeça, eu me apoiava numa dor de estômago e me apoiava demais nas minhas crises de candidíase de repetição. Eu me apoiei muito nisso. Então, assim, todas as vezes que eu não ia a um lugar, que eu não comia o que eu queria, eu me sentia aquela, oh, tadinho, mas eu não conseguia dizer, eu não conseguia falar para o outro aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu estava sentindo. Então, na minha adolescência, eu me lembro que eu já tinha as crises muito intensas e ainda não tinha relação sexual, e isso é uma dúvida de muita gente, né? A candidíase, ela vai existir em você tendo relação ou não, você criança, idoso, adulto, não importa, né? A candidíase, ela mora na nossa flora vaginal, independentemente da sua idade, né? E eu lembro que na minha adolescência, teve um episódio que me marcou muito, que foi quando a turma foi toda para uma excursão no clube e eu fui a única alienígena que não entrou na piscina, porque era assim que eu me sentia, um alien. Eu me sentia péssima, eu me sentia a excluída porque eu tinha aquela doença e eu não conseguia falar sobre ela, eu não conseguia dizer, até porque se eu falasse as pessoas sentiriam nojo de mim, as pessoas nem sabiam o que era,
né? Então eu fui essa adolescente muito retraída, muito receosa, e na minha vida adulta então nem se fala. Quando eu comecei a ter relações, e foi uma das partes mais difíceis e é um dos maiores relatos que eu recebo aqui, é como lidar com o parceiro, é como fazer na hora, né? O que eu falo, como que eu faço? Então, por esse motivo também eu resolvi abrir a minha história, as minhas experiências. Eu fui uma paciente de quase 20 anos sofrendo com isso. Hoje eu estou com 29 anos, talvez quando você assistir esse vídeo eu já tenha feito 30 ou mais, porque eu estou quase lá. Mas aos 25 eu consegui ressignificar a causa que eu tinha de ter tantas crises de candidíase e não só os sintomas, que é isso que a gente precisa tratar, né? A causa e não o sintoma. Então, quando eu consegui a cura, digamos assim, entre aspas, porque a candidíase é uma doença de que ela não existe uma cura, eu digo assim, porque a candidíase mora na gente, né, na nossa flora vaginal. Ela faz parte, o habitat natural dela é dentro da gente. No entanto, é possível você viver de forma harmônica sem que ela bata na sua porta todo dia, toda hora, né? Então, assim, o resumão da minha história de infância e juventude foi essa. Eu fui uma criança muito doente, né? E eu vim levando isso a minha vida toda. Eu vim trazendo esse peso de estar doente. E aí, quando eu comecei a entender quem eu era e qual era o meu grande propósito, porque eu decidi falar isso para vocês. Mas antes disso, eu passei por 33 médicos. E eu sei exatamente esse número porque eu tenho todos anotados no meu caderninho, o nome de todos. E todas as vezes em que eu entrei dentro de um consultório e eu não consegui sucesso, eu piorava tanto, né? Porque quando você vai a uma consulta, você espera ser acolhida. Você espera que o médico te abrace, que ele entenda o seu problema e que ele te ajude. E que ele vá a fundo. E não só te passa pomadas, né? Que foi isso que aconteceu comigo, que eu já cheguei a gastar quase 10 mil reais dentro de uma farmácia, né? Ao longo do tempo, porque eu fazia tratamentos caríssimos e tratamentos infinitos, que eles não têm fim. Você passa uma pomada, a pomada resolve durante um dia, 2, na outra semana você tem que usar outra pomada, faz as contas, né? De fluconazol, nem sei quanto que eu usei. Então, assim, eu passei por todos esses médicos, eu fiz inúmeros protocolos medicamentosos. Eu já tive um médico que me propôs fazer um tratamento venoso, só que eu corri o risco de ficar surda. Vocês têm noção disso? E eu acho que esse gatilho desse médico também me fez tomar os meus métodos, pegar a minha vida e cuidar dela. Eu falei, poxa, Ju, peraí, você vai ficar correndo atrás de médico até quando? Até quando você vai ficar enfurnada dentro de uma farmácia? Vamos criar o seu método, isso eu conversando comigo mesma. Vamos fazer de um jeito que você possa comer melhor ou de um jeito que você possa achar a causa e não só ficar tratando os sintomas, e isso é o mais importante, tratar a causa e não o sintoma. Quando você começa a entender isso, você destrava, você abre o seu caminho, você consegue identificar aonde é que te causou tanta dor, né? Então, resumidamente, essa é a minha história. Uma história de quase 20 anos de sofrimento, de luta, de crises intensas. As minhas crises eu mal conseguia andar. Eu ficava tão irritada, eu não conseguia usar uma calça jeans. O meu corrimento pingava assim, ó. E é basicamente os relatos que eu recebo. Ju, a minha crise está intensa, sai coisas de dentro de mim. O que eu faço? Me ajuda, né? E eu entendi que eu não estava sozinha nisso quando todas as minhas amigas me pediam ajuda. Ju, tô com crise de cândida, o que eu faço? Me ajuda. Falei, eu vou começar a falar disso na internet. Mas nessa época eu ainda morria de vergonha. Eu não conseguia falar isso para todo mundo. Não conseguia. Até que um dia eu falei, eu vou falar. Eu vou falar porque eu já melhorei, eu consegui o sucesso, eu consegui estar bem, eu consegui conviver e eu consegui fazer da candidíase a minha amiga. Por que eu não vou passar isso para as pessoas? Eu vou ajudar mulheres, né? Porque eu sabia que eu não estava sozinha, né? Então, assim, eu me sentia sozinha por não ter com quem falar e eu me sentia abandonada e sozinha pela classe dos médicos que não conseguiam me ajudar.
né? Então, esse é o meu objetivo, esse é um pouco da minha história, que foi de muita dor, foi de muita luta, mas se eu conseguir, você também consegue, né? E o meu propósito, a minha intenção é que você descubra tudo aquilo que eu descobri, né? Que você possa viver de forma tranquila, de forma leve, em paz, fazendo tudo o que você foi chamada para fazer. E eu não vou parar de falar disso aqui até que você melhore, até que você se encontre, tá bom? Porque é uma doença que precisa ser falada, é uma doença que precisa perder todo esse tabu, essa vergonha, esse medo de falar sobre candidíase e também sobre outras doenças ginecológicas que a gente tem. Por que as pessoas têm tanto medo, né? Tem tanta vergonha? Quando a gente passa a entender que esses gatilhos emocionais causam na gente mais dor, mas isso é um assunto lá pra frente, esse aqui é só do porquê de eu estar falando isso pra vocês, a gente melhora tanto quando a gente entende isso, né? Mas o meu objetivo é sempre te apoiar, cuidar de você de forma única e especial, né? Porque somos mulheres incríveis, somos mulheres únicas e a gente merece esse cuidado, a gente merece esse carinho, a gente merece esse acolhimento. Então, o porquê de eu começar a falar disso aqui e que eu nunca vou parar é exatamente isso, por ter sofrido tanto tempo sozinha, ter sofrido tanto tempo sem ninguém para me ouvir, sem ninguém para me ajudar, ou pelo menos alguém que compartilhasse da mesma dor. Porque não tem nada pior do que você sair de dentro de um consultório e não ter ninguém para conversar. Você chegar na sua casa, gastar aquele dinheirão com pomada e não ter sucesso nenhum. Não tem nada pior. Então esse é um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do porquê eu estou falando isso para você. Porque eu sei da sua dor. Eu tive essa dor. E não foi uma, duas, três vezes. Foram infinitas vezes. Eu tinha crises todos os dias no mês. No ano de 2013, que foi o ano mais marcante para mim, 2013, 2014, os 365 dias do ano eu tive crise. Sim, é loucura, que é isso? É impossível. Não é impossível, eu tive. Então, assim, eu compartilho da sua dor, eu te entendo e eu queria muito conseguir encontrar com cada uma de vocês que me mandam relatos que sofrem. Eu queria muito poder ter esse contato pessoal de te abraçar e te dizer que você vai descobrir o que eu descobri. Você vai achar. A sua chave está aí dentro de você. Mas é um processo longo, é um processo difícil, mas ele é possível. Então essa é a minha história, esse é o porquê de eu estar aqui junto com você e eu vou sempre estar aqui, tá bom? Eu queria que você se sentisse abraçada, que você se sentisse acolhida e que a gente possa transformar esse tabu num mundo de harmonia, num mundo de conhecimento, que você possa propagar a sua história para todas as pessoas e assim você possa ajudar mais e mais mulheres, porque quando a gente fala, a gente liberta, tá? E eu liberto você de toda a sua dor, de todo o seu recolhimento, de toda a sua frustração. Eu espero que você se liberte também, porque eu me libertei, eu me achei, eu voei, e eu estou voando. E eu vou pegar cada uma de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.